E olha só, cada vez mais o PT dá mostras de que está apavorado com a possibilidade de perder a eleição no Nordeste, tá? Por que isso, né? O PT ficou tanto tempo no Nordeste que os candidatos dele estão desacreditados por lá. Um monte de gestão de merda que o pessoal não está conseguindo cumprir as promessas, os estados estão todos quebrados, ninguém consegue fazer nada. Ou seja, o PT forçou tanto a barra para manter a força no Nordeste que agora está fraco por lá. Aqui, ó, PT monitora riscos eleitorais no Nordeste e pede a Lula um freio de arrumação. O que eles estão querendo dizer com isso? Os candidatos que o PT tem no Nordeste são fracos. E um candidato a governo do estado fraco significa que não vai dar muito apoio para o Lula. E sem apoio no Nordeste, o Lula arrisca não ter uma votação tão boa quanto teve nos anos passados, justamente por conta de ter sacaneado o pessoal do Nordeste. Eu estou falando para vocês, o Lula está procurando um problema enorme para ele nessa eleição. Vamos entender aqui o que o Lula está com preocupação e como é que eles podem tentar se sair nisso daí, né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Alexandre Chuparov, terceiro, Tigresa VIP e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, a gente já falou que tá uma coisa muito estranha com o PT nessa eleição, né? Se você perguntar, todo mundo diz, não, Lula já ganhou e tá pensando em ganhar no primeiro turno, não sei o que lá, tudo tranquilo, já ganhamos, pô, tranquilo, mole, Lula vai ganhar fácil, não sei o que lá. Mas aí tu começa a ver a conversa que o pessoal está tendo, né? Eles estão apavorados com isso. Aqui, ó, o presidente terá que decidir pessoalmente sobre impasse no Maranhão, situações na Bahia e Ceará estão no radar. A gente já falou também de Pernambuco e Alagoas, que são outros problemas para o PT. Ou seja, vários estados lá no Nordeste têm problemas com candidatos do PT, e sem um palanque forte para o Lula no Nordeste, ele vai ter muitos votos, tá? Assim, ninguém está falando que o Lula vai perder totalmente os votos no Nordeste, não é isso. Mas lembra, basta ele não ter votações excepcionais. Se o Lula não tivesse, por exemplo, 70% dos votos na Bahia, foi o que o Lula teve na eleição de 2022, ele não ganhava a eleição. É que lá na Bahia realmente é curral eleitoral do Lula mesmo, né? E agora a Bahia é um dos que está problemático aqui. Tradicional reduto do PT, o Nordeste passou a apresentar um cenário eleitoral mais delicado para o partido, com dificuldade de formação de chapas e pesquisa de intenção de voto desfavoráveis. Veja, a gente não está falando aqui ainda de pesquisas desfavoráveis para o Lula. Estamos falando de pesquisas desfavoráveis para os governadores lá nos estados do Nordeste. O quadro acendeu alerta no grupo de trabalho eleitoral da sigla, que tem reunião marcada na próxima segunda-feira, dia 2, e pediu ao presidente Lula um freio de arrumação na montagem dos palanques. Recentemente, o receio do PT é enfraquecer a campanha à reeleição de Lula na região, sobretudo diante de um horizonte já considerado desafiador em 2 dos primeiros colégios eleitorais do país. O Lula já tem problemas em São Paulo e Minas Gerais. Por quê? Porque não tem nomes bons para São Paulo e Minas Gerais. E aí você fala assim, pô, mas não tem nada a ver. Porque governador é governador, presidente é presidente, né? Mas a verdade é que faz diferença você ter um candidato que te apoie lá no estado, tá? O governador, o candidato a governador, um candidato a governador que vai bem, puxa voto para o candidato ao presidente que ele apoia. Não é que garanta o voto não, tá? Mas se ele puxar voto, se ele tiver a estrutura eleitoral dele for usada para ajudar um candidato a presidente, ele pode ajudar sim esse candidato a presidente. E qual que é o problema do Lula? Em São Paulo, ele sabe que não ganha. Então, eles estão tentando convencer o Haddad a candidatar pelo governo de São Paulo, porque o Haddad pode ter até uma votação razoável no nível do Boulos, né, de 40%, mas ganhar não ganha. O Tarcísio ganha em São Paulo com facilidade. Minas Gerais, a mesma coisa. Eles querem convencer alguém de... Não tem um nome em Minas. Olha que coisa incrível, cara. O PT não tem um nome em Minas para concorrer no governo do estado de Minas Gerais. Aí o nome que eles querem botar lá é o Pacheco, bicho. Pacheco, você consegue imaginar isso? O Pacheco como candidato do Lula. E, de novo, se o candidato do Lula naufraga, isso piora a situação do Lula, não ajuda o Lula, ao contrário, né? Então, assim, não é que o cara votar no governador vai votar necessariamente para o mesmo candidato a presidente daquele governador, mas costuma ajudar, costuma dar uma força nisso daí, né? Então, agora, olha o problema que o Lula tem no Nordeste. No Nordeste ele tem problema num monte de lugar. O maior impasse está no Maranhão, onde a esquerda se encontra dividida. O aliado do governo federal, o governador Carlos Brandão, do PSB, não pretende cumprir um acordo firmado em 2022 que previa a sua candidatura ao Senado e a do vice, Felipe Camarão, do PT, ao governo do estado com apoio da máquina administrativa. Brandão e Camarão romperam.
devido à briga justamente com o Flávio Dino. O Flávio Dino cagou no pau, porque o Flávio Dino continua querendo mandar na política do Maranhão, né? O governador deseja indicar o sobrinho, Orleans Brandão, que está sem partido, como sucessor, e pode desistir da disputa ao Senado para permanecer no cargo, movimento que dificultaria os planos do vice, né? O PT defende o lançamento de Camarão ao governo, com Brandão concorrendo ao Senado em dobradinha com o ministro do Esporte, o Fufuca, do PP. O Gilmar Tato, do PT, que é quem está vendo esse tipo de coisa, diz que o Lula terá que arbitrar, terá que decidir pessoalmente a crise maranhense. Eu diria que é pior do que isso, tá? Porque a verdade é que o Lula apoiou o Flávio Dino, e é o Flávio Dino que está fazendo essa lambança. Então, mesmo que o Lula decida para um lado ou para o outro, ele vai parecer parcial para quem quer que seja. Ou seja, o lado que ele decidir, o outro lado vai reclamar do mesmo jeito, né? É preciso fazer um freio de arrumação. Ele tem o mapa da eleição na cabeça e saberá como resolver, afirmou o parlamentar na coluna, né? Ih, não sei não, né? No Ceará, a entrada do Ciro Gomes na pré-campanha ao governo elevou o risco de derrota do governador Elmano de Freitas, que tenta a reeleição. Segundo interlocutores, Lula considera prematuro discutir uma eventual substituição de Elmano pelo ministro da Educação, o Camilo Santana, hipótese levantada por aliados. Então, tem briga também no PT do Ceará. O Ciro Gomes, eu acho uma bosta, mas é verdade que ele tem um peso grande lá no Ceará e ele pode ganhar esse governo do Ceará, ou no mínimo prejudicar muito a votação para o candidato do Lula e com isso prejudicar o Lula, né? Situação semelhante acontece na Bahia. No estado, parte do PT defende a retirada da candidatura à reeleição do governador Jerônimo Rodrigues, que aparece atrás de ACM Neto nas pesquisas de opinião. A alternativa seria lançar o ministro da Casa Civil, Rui Costa, o ex-governador que hoje pretende disputar uma vaga no Senado ao lado de Jacques Wagner. Lula, no entanto, também resiste à ideia de barrar a tentativa de reeleição do atual governador. Além disso, a formação da chapa na Bahia enfrenta um impasse na definição dos senadores. O PT não pretende ceder uma vaga para o Ângelo Coronel, do PSD, que busca a reeleição, ou seja, o PT quer ficar com as duas vagas no Senado da Bahia. Para evitar que o aliado migre para a oposição, os petistas propuseram a Coronel o espaço de suplente. Que feio, hein? Bem feito pro Ângelo Coronel. Ajudou pra caramba o Lula, sacaneou a oposição pra caramba, agora tá sendo jogado pro lado, né? Nesse desenho, todos eventualmente reeleitos, Lula daria um ministério para Wagner e Coronel assumiria o cargo no Senado. Então essa é a proposta, ele entraria como suplente, mas assumiria a vaga do Jacques Wagner no Senado, né? Então essa é a tentativa do Lula de arrumar as coisas por lá, mas ele está complicado aqui. Ele está intervindo para tentar destravar palanques e evitar perda de votos em estados estratégicos, é o que o pessoal está com medo nessa história aqui, né? O petista vem priorizando as articulações da região Sudeste e Sul. Por quê? Porque são as regiões mais complicadas para ele, né? No Sudeste, como a gente falou, ele tem problemas em São Paulo e em Minas Gerais. Aqui no Rio de Janeiro, ele deve apoiar o Eduardo Paes. Infelizmente, o Eduardo Paes deve ganhar para o governo aqui no Rio de Janeiro. Infelizmente, é um bosta. A vitória daquela operação da Polícia Civil aqui no Morro do Alemão talvez jogue algum nome interessante para o governo do estado. O Cláudio Castro já se reelegeu, então ele não pode se reeleger de novo, mas ele poderia jogar talvez o secretário de Segurança Pública dele no lugar, talvez fosse um nome interessante para o governo do estado aqui no Rio de Janeiro, né? Mas eu acho que tem poucas chances. Infelizmente, o Eduardo Paes deve levar aqui no Rio, né? E o Eduardo Paes vai estar do lado do Lula. Mas o Rio de Janeiro meio que não tem muito jeito. Agora, o importante é São Paulo e Minas Gerais parece que tem realmente uma perspectiva ruim para o Lula lá, né? Decidido a construir uma chapa forte em São Paulo, o presidente não descarta a hipótese de colocar o vice, o Geraldo Alckmin, se lançando como candidato a senador. O governo, a cúpula do PT, avalia que a votação do Lula em São Paulo em 2022 foi um dos principais fatores da vitória. Eu já falei, foi o que elegeu o Lula, foi a votação dele em São Paulo. Mas não foi por causa do Haddad. O que elegeu o Lula em São Paulo foi o pessoal da isentosfera, que estava chateadinho com o Bolsonaro, que achava que o Lula ia ser um moderado. Não, o Lula vai ser um moderado, cartinha da democracia, vamos votar no Lula. Ele não vai estuprar as contas públicas, não vai torrar dinheiro como se não houvesse amanhã e tacar imposto em todo mundo. Vamos votar no Lula, disse o pessoal da isentosfera lá em São Paulo. Se fuderam todos. Duvido que o Lula consiga um bom desempenho em São Paulo dessa vez, tá? Em 2018, o partido representado por Haddad na disputa presidencial teve 7,2 milhões de votos no segundo turno. Na eleição seguinte, Lula teve 11,5 milhões de votos no estado. Nos dois casos houve derrota local, mas a melhora do desempenho possibilitou o triunfo a nível nacional. É o que eu falo para vocês. Muitas vezes não é questão nem de ganhar. Assim, o Flávio Bolsonaro não precisa ganhar na Bahia. Mas se ele diminuir o número de votos do Lula na Bahia, já é uma vitória enorme, já ajuda na conta total do Brasil, né?
Agora, olha que filha da putagem. Aliados do presidente definem como ideal uma coligação que conte ainda com os nomes das ministras Simone Tebet e Marina Silva disputando o Senado e candidatura a governador lá no estado de São Paulo. Por que Lula quer isso? Porque o Lula detesta Simone Tebet e detesta a Marina Silva. Então elas perdendo a eleição, entendeu? Ele bota para elas perderem a eleição lá. Se elas ganharem a eleição fica mais chato, né? Então elas perdem em São Paulo. Acho lindo isso daqui. Mostra o problema aqui, ó. Aí o resultado final dessa história toda é que o líder do governo no Congresso diz que o PT priorizará eleições legislativas. Ou seja, o José Guimarães já disse que vamos perder pra caralho no Nordeste, mas vamos priorizar eleger deputado. Vamos botar deputado, porque assim a gente mantém alguma coisa de controle no Congresso. Eu acho mais difícil ainda para o PT isso, viu? Vou te falar uma coisa. Eles estão vendo, sem palanque no governo, para o governador, eles estão se apoiando no palanque dos deputados federais e deputados estaduais para levar a voto do Lula, né? Só que eu não sei não, meu amigo, eles já estão fracos nessa história, vai piorar a situação lá no Nordeste. Olha a cara de desespero do Guimarães aqui. Esse aqui é o Capitão Cueca, vocês lembram que o assessor dele levou dinheiro na cueca e foi pego no aeroporto? Pois é, esse é o nome que está coordenando a eleição do PT. Cara, eu vou te falar uma coisa, bicho, não é possível, cara, não é possível que as pessoas votem nesse partido, cara, não é possível. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.